Seja bem-vindo ao Entrelaços, o podcast sobre a vida. Eu sou a Alana Morzelli. E eu sou Maria Luísa Ferreira. E hoje estamos com o Dr. Jean Marcel, chefe do ambulatório de HIV do Hospital de Clínicas da UFPR e coordenador do grupo REATAR. Boa tarde, doutor. Boa tarde, agradeço o convite. O que te levou à medicina? Então, a vontade de ser médico para mim veio muito cedo, assim. Veio em torno de uns 12, 13 anos. E tem relação com o gostar de ajudar, né? Gostar de cuidar. Então, desde sempre eu tive atuações assim, também de forma não filantrópica, mas dentro de grupos de ajuda, de trabalhos assistenciais. Então, e lógico que o tema da medicina é o que contou muito para minha escolha, né? Mas dentro da área da medicina, o principal para mim é a assistência mesmo, é poder oferecer ajuda ao próximo, basicamente. E por que você escolheu a infectologia, especificamente? É isso, no passar, quando nós vamos entrando em contato com as matérias, a gente vai conhecendo cada parte, cada especialidade. E desde o ciclo básico, o que eu mais gostei foi o universo microbiológico. Então, comecei fazendo estágio na parasitologia, depois vem microbiologia. Então, comecei a me interessar e fazer parte desse universo. E quando vieram as cadeiras clínicas, já no ciclo dentro do Hospital de Clínicas, não no Politécnico, aí nós temos as matérias. Então, quando eu passei pela infectologia, daí eu tive total certeza de que sim, era essa área que eu iria seguir e daí já construí dentro da minha formação um currículo já voltado para a infectologia mesmo. Sim. E qual caso e momento te influenciou a aprofundar na temática do HIV? Dentro da infectologia tem várias áreas de atuação, várias mesmo, né? Então, dentro do universo da virologia tem o HIV. E eu vim de uma época de formação em que o vírus não tinha tratamento. Então, isso era um grande desafio para a humanidade, na verdade, para a história da humanidade. Porque era uma doença que estava devastando o mundo, né? Era uma pandemia de HIV, se for ver o número de acometidos. Então, ir atrás de doenças e questões relacionadas à população humana que precisam ser ainda desvendadas, isso sempre me trouxe muito interesse. E quando eu estava na formação médica, começaram a surgir os primeiros antirretrovirais. Então, aí sim, e vieram para o Brasil, né? Porque alguns já tinham surgido no exterior, nos Estados Unidos, e ainda não se tinha acesso. Mas a partir do momento que se teve um programa nacional de dispensação de antirretrovirais, aí eu já estava na formação médica. E aí a gente já via um paciente saindo de um quadro bem grave, na fase AIDS, com doenças graves associadas a infecções oportunistas, e retomando uma vida, a grande maioria, uma vida normal e sem sequelas. E nós cuidamos desses pacientes até hoje, e hoje eles já estão vivendo com o vírus há 20, 30 anos, né? Nós temos pacientes com diagnóstico desde a década de 80 até. Como coordenador do grupo REATAR, você pode explicar um pouco o que é esse grupo? Como surgiu, enfim? Sim, o grupo REATAR, ele é um grupo que surgiu há 20 anos. O significado dele é Rede de Adesão à Terapia Antirretroviral. Surgiu como grupo de adesão à terapia antirretroviral. Foi idealizado e criado por duas pessoas bem importantes na história desse grupo, que é o Silas, que é um assistente social do Hospital de Clínicas, e a Alba, que é uma enfermeira que foi enfermeira da infectologia por muitos anos, e ela foi a criadora desse grupo junto com uma equipe multiprofissional. Então eles vêm de uma época em que não se tinha o tratamento, que muitos pacientes de fato iam para a fase AIDS. Então, um grupo como esse, para reforçar a adesão, conseguir tomar o remédio era algo que era essencial, porque o tratamento, hoje em dia, pode ser apenas um comprimido ao dia. Naquela época, dependendo do esquema, eram 20 até 30 comprimidos ao dia, dependendo se houvesse uma doença infecciosa oportunista em tratamento concomitante. Então, esse grupo fez toda a diferença para esse povo e se perpetuou sem nunca ter sido interrompida a sua atividade ao longo desse tempo todo.
E há 6 anos atrás eu assumi a coordenação, porque chegou um momento da história do grupo que a enfermeira Alba se aposentou. Depois uma outra enfermeira, que também teve uma grande importância no grupo, a enfermeira Verena, assumiu a coordenação do grupo. Chegou um momento em que a enfermeira Verena também se aposentou. E aí, antes da aposentadoria dessa enfermeira, eu comecei já a fazer a coordenação para que, quando ela saísse, o grupo tivesse, a partir de então, uma coordenação médica. E no ano seguinte já, a gente entendeu da importância de se ter uma equipe multiprofissional. Daí a enfermeira Carolina entrou junto para fazer parte, né, da coordenação comigo do grupo de adesão. Qual o evento mais marcante relacionado ao grupo para você? Para mim, um dos eventos mais marcantes tem relação com o NCEP, que é a possibilidade de publicar um novo livro no meu tempo, com as histórias de vida das pessoas, nossos pacientes, vivendo com HIV há tanto tempo. Então, isso eu acho que para mim foi um acontecimento que é um divisor de águas. Já tinha acontecido no passado, a primeira edição desse livro, há mais de 10 anos atrás. E agora estamos prestes a enviar para o forno a segunda edição. Logo, logo. Logo, logo. Então, os pacientes que também participaram, todos estão muito ansiosos para ver esse resultado. E também acredito que esse projeto de agora vai ser um segundo divisor de águas, num sentido de que essa nossa experiência possa ser divulgada não só no nível local, mas no nível planetário até, né? Com Porque certeza. estará disponível em plataformas na sequência, né? Qualquer pessoa poderá ouvir o que a gente conversou aqui. Sim. E você entendeu o que é ser médico com o Reatar? Qual foi a influência do projeto na sua carreira da medicina e no seu entendimento como médico? O Grupo Reatar ele traz um exemplo maravilhoso de resiliência. As pessoas que estão ali, elas estão ali e estão saudáveis até hoje porque tiveram muita resiliência, porque suportaram tratamentos muitas vezes com efeitos adversos muito graves, como eu disse antes, doenças oportunistas graves. Então essas pessoas sobreviveram e continuaram tendo fé na ciência, porque foi justamente isso que fez a diferença, né? Do momento em que não se tinha absolutamente nenhum medicamento disponível até o momento atual em que nós temos um tratamento de 1 comprimido ao dia. Então, para mim, o exemplo disso, de resiliência, de constância, de fé, de não desistir, né? Então, nós temos já agora um número de quase 400 idosos vivendo com HIV. Então, esses idosos, eles eram jovens quando começaram a acompanhar no Hospital de Clínicas. Então, são pessoas que já têm o vírus há 20, 30 anos. Então, começaram lá a acompanhar, tratar com 30, 40 anos e hoje eles têm mais de 60. E temos muitos acima de 80, por incrível que pareça. Esses também, octogenários, descobriram lá pelos 50 anos e agora já se passaram tantos anos, eles já são octogenários. Então, é essa que é a grande joia do grupo, né? É ter essas pessoas ali, vivas, como exemplo, sendo referência para outros que tenham o diagnóstico, que possam ter o diagnóstico numa fase ruim, na fase AIDS, que possam ter que tratar doenças oportunistas graves, mas vendo o grupo de adesão, você vê todas aquelas pessoas, que não são poucas, e que passaram por tudo isso há 20, 30 anos e estão saudáveis, vivendo com HIV tratado. Sim. Como você mesmo comentou, a medicina avançou muito em relação ao HIV em pouco tempo, relativamente, assim. Mas você sente que ainda existe um preconceito no meio médico em relação ao HIV? Sim, existe um preconceito não tanto no meio médico, mas ainda na sociedade como um todo, né? Então, no dia a dia de atendimento dos pacientes, nosso ambulatório tem em torno de 1.800 pacientes cadastrados. Então, nós escutamos muitas histórias, né, de tudo quanto é tipo. E, sim, vários relatos de pessoas que, inclusive, tiveram que se mudar do seu endereço por conta do seu diagnóstico ter sido aberto de uma forma, primeiro que não poderia, né? Mas acabou acontecendo de alguém que soube que era uma pessoa vivendo com HIV e acabou divulgando o diagnóstico na região em que vivia e que foi até ter um impacto de vida nesse sentido de ter que mudar de endereço para poder ter paz na vida. Então, sim, ainda hoje
em 2023, a sociedade ainda tem preconceito, apesar de que tem tratamento. Sobrevida de uma pessoa vivendo com HIV não é diferente da que não tem HIV. Pessoas vivendo com HIV tratando não transmitem o vírus. Existe no Brasil tratamento preventivo para as pessoas não pegarem HIV. Então tudo isso está disponível. Então não combina mais, nesse momento da história, preconceito. Mas o fato é que existe e ainda está disseminado, né, porque nós atendemos as pessoas e ouvimos diariamente alguma história totalmente relacionada a preconceito. Sim. E existe alguma fala, algum comentário que algum paciente ou médico fez que te marcou? Em relação a preconceito, não. Eu felizmente nunca presenciei, talvez por estar na especialidade, né? Então, dentro da minha especialidade, as pessoas todas já atendem, né, público, pessoa vivendo com HIV, então não, nunca presenciei. E por muitos anos eu também fui intensivista. Fui por 15 anos intensivista. E é ao contrário, tem um acolhimento da equipe de saúde. Porque é uma doença que tem tratamento. Então, digamos que a UTI recebe uma pessoa vivendo com HIV na fase AIDS, grave, que precise respirar através de aparelhos, enfim. É um acolhimento total porque todos sabem que se aquele indivíduo passar dessa fase, ele na sequência vai recuperar sua imunidade e vai ter uma vida completamente normal. Então, hoje em dia houve com certeza uma mudança grande de comportamento, inclusive das equipes de saúde, para um momento em que não se tinha tratamento e que havia um pânico coletivo, um medo de se infectar no seu ato profissional, né? Porque os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, farmacêuticos, fisioterapeutas, todos acabam lidando com sujidades, com sangue, com secreções. Então, havia um medo muito grande no passado de que as equipes pudessem se infectar durante o seu serviço de trabalho. Hoje não, já se sabe muito sobre isso, então hoje o comportamento mais das equipes é de fazer aquele indivíduo conseguir sair daquela fase e ir para sua vida normal na sequência. Para finalizar, então, existe alguma pessoa, talvez algum momento, assim, pode ser no grupo ou na sua carreira no geral, que te marcou e te falou, tipo, realmente tem muita esperança, eu quero continuar trazendo mais pessoas para cá, pro grupo, para passar essa mensagem de que dá para continuar tranquilamente. Sim, tem uma pessoa do grupo que para mim é um grande exemplo de vida. É uma senhora vivendo com HIV de 87 anos. E ela se infectou num tratamento de neoplasia, num tratamento de câncer. Antes da década de 90, no início da década de 90, ela foi politransfundida, sobreviveu ao câncer e detectou, né, a infecção pelo HIV. Por muitos anos, aquele período em que o tratamento era tóxico e tudo mais, conseguiu passar por isso. Depois eu tive a chance de cuidar dela fora do hospital de clínicas. Teve também uma infecção abdominal, sobreviveu a um quadro de infecção generalizada e continuou a vida. E ela é diabética, ela usa insulina, ela faz tudo. Ela mora sozinha, ela é independente e ela trabalha em ações de caridade para as pessoas com essa idade. E ela é um grande exemplo. Ela fala para as pessoas, acolhe, traz para o grupo e está lá. Sempre está lá para participar e trazer boas mensagens, porque agora também dentro do grupo, o grupo está funcionando dentro da infectologia. Então nós temos os pacientes internados logo ali, né, depois da porta, em fase AIDS. Então a gente traz esses pacientes e justamente essas pessoas são as que mais acolhem e falam, olha, eu estou aqui, tive que passar por um câncer, tive que passar por uma infecção generalizada e minha vida é ótima, normal, independente, com 87 anos de idade. Então, sim, são muitos exemplos, na verdade, que tem ali dentro. Conforme o pessoal for escutando os podcasts, vão entender muito profundamente como é que são as coisas. Mas ela, eu acho que é um exemplo principal, sim. Uma história de superação. Uma história de superação gigantesca. Que incrível, doutor. Agradecemos muito pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui.
E Hoje nós encerramos o Entrelaços. Teremos outros episódios com os nossos convidados, participantes do Grupo Reatar. E muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar podendo iniciar esse novo projeto, que agora vai ultrapassar as barreiras, né? Todas as barreiras. Então, esse conhecimento vai chegar em todo mundo que quiser, né? Então, estará disponível na sequência. Agradeço muito e espero que esse projeto novo tenha muito sucesso aí e a gente possa chegar em muita gente.